Bom, boa noite, minhas colegas, meus colegas, muitos dos quais há algum tempo que eu não vejo, né? E é sempre bom revê-los aqui. Como o Zé Antônio disse, eu venho acompanhando a reforma tributária já de algum tempo, e ela finalmente aconteceu. Ela chegou, e é um mundo novo para a gente, e é um mundo que nos causa temor. Tudo que é novo mete medo. E a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje diz respeito a esse mundo nebuloso, ainda nebuloso, que está se apresentando. Zé Antônio me deu o tema, reforma tributária sob a perspectiva do fisco estadual. A gente está acostumado a trabalhar com ICMS dentro das administrações tributárias. Esse conceito de administração tributária é muito forte, muito presente para a gente, e que está sendo muito relativizado a partir da reforma tributária. Agora eu vou botar no... O Francelino vai falar daqui a pouco da LOAT e vai mostrar a importância que essa lei vai ter para a gente, porque o futuro do auditor fiscal estadual e municipal também é um futuro incerto. Tá? O tema do Congresso do Sindifisco, 12º Congresso, é o fisco na era digital. A era digital chegou e não tem como a gente fugir. A gente tem que se adaptar. Pronto, melhorou. A gente tem que se adaptar ao que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente fala de administração tributária. A administração tributária está ligada a um ente tributante, à União, ao Estado, ao município. A administração tributária é a Secretaria da Fazenda, é a Receita Federal, é a Secretaria de Finanças do município e é feita pelos auditores. Dentro dessa nova realidade do IBS, o imposto que vai substituir ICMS e ISS, a administração tributária, tal qual a gente conhece, vai perder força, vai perder importância e, junto com ela, a categoria dos auditores também. Isso a gente está falando a perspectiva do fisco estadual, fisco municipal, certo? Por que eu estou dizendo isso? A gente tem um ICMS que nós, do estado de Sergipe, ou o auditor de qualquer estado, faz a gestão do tributo. O estado arrecada o ICMS, o estado normatiza a respeito do ICMS, cobra, julga, tem todo o contencioso, inscreve na dívida ativa, mas com o IBS isso vai ser diferente. Tá? A administração tributária, tradicionalmente, ele está sentado em 3 pilares: tributação, arrecadação, fiscalização. Além desses 3 pilares, a gente pode colocar o planejamento, que faz parte da fiscalização, o contencioso, que também faz parte. Isso tudo é gerido na Secretaria de Fazenda. Isso tudo é gerido na Secretaria de Finanças. Eu não falo aqui da Receita Federal, porque só está trocando os tributos sem que haja perda de qualquer autonomia para a Receita Federal. Pelo contrário, né, sai fortalecido. Mas para a gente,
do fisco estadual e quem é do fisco municipal, a gente vai ter sérias perdas. Vamos lá. Diz a Constituição que o IBS é um tributo compartilhado de todos os estados e todos os municípios. Não é como o ICMS, que cada estado tem o seu ICMS, cada município tem o seu ISS. Não. É um imposto criado por uma lei complementar federal, que vai ter um regulamento único nacional. É claro que isso era tudo que a sociedade queria. Não estamos aqui discutindo a validade disso, mas as consequências disso aí. Sendo um tributo único para todos os estados e todos os municípios, quem é que vai cobrar? Quem é que vai normatizar? Foi criado um órgão, a Constituição previu, a Lei Complementar 227 criou um órgão que vai centralizar tudo isso, que é o Comitê Gestor do IBS. Esse Comitê Gestor tem como atribuição arrecadar o tributo, legislar sobre o tributo e coordenar a fiscalização do tributo. Então, essas ações que hoje são praticadas pelo fisco estadual, ou nós, auditores do estado de Sergipe, ou de qualquer estado, agora vai estar centralizado em Brasília, em um órgão sui generis, que não está ligado a estado nenhum, a município algum, mas que pertence a todos eles. O Comitê Gestor é formado por um conselho superior que tem 54 membros. Um membro de cada estado e do Distrito Federal, que formam 27, e para ter paridade com os municípios também têm 27 cadeiras. Então, 54 pessoas que vão gerir o imposto. O Comitê Gestor não é administração tributária do ponto de vista técnico, porque não está ligado a nenhum ente tributante. No entanto, está fazendo, às vezes, das administrações tributárias, porque está usurpando as atividades que são inerentes da administração tributária. É o que eu estou chamando de emulação da administração tributária. Uma imitação, um concorrente da administração tributária. Então, no futuro, quando deixar de existir ICMS, as secretarias de fazendas vão se esvaziar. Vão se esvaziar. A gente tem ainda ITCMD, tem IPVA, tem as taxas para serem cobradas. Mas o que é que isso representa para o Estado? Em Sergipe, a nossa arrecadação é de 90% do ICMS e 10% dos outros tributos. Então, veja que a Secretaria da Fazenda vai perder importância nesse sentido. E se a Secretaria não tem importância, imaginem os auditores que estão lá. Isso é um futuro, isso é algo para um futuro que está próximo. O ICMS se extingue, acaba em 2032. Ainda assim, depois, a gente ainda tem 5 anos para cobrar o imposto relativo, pelo menos, àquele exercício ali de 2032. Então, no máximo, em 2037, a gente tem ICMS. E depois disso,
vai ficar ainda alguma coisa do contencioso, né, os processos que ainda não foram julgados, mas em termos de fiscalização, não mais. Então, daquele tripé que a gente falou, de tributação, o que é que vai sobrar do que hoje é a SUTRE? Isso eu estou falando aqui de Sergipe, porque o nosso auditório é de Sergipe. A gente tem uma superintendência de tributação em que tem um setor de normatização e um setor de orientação. O setor de normatização elabora portarias, instruções normativas, decretos, minutas de lei que vão para a Assembleia para serem aprovadas. Dentro do IBS, o máximo que a gente pode fazer é definir a alíquota. Então, faz uma minuta de lei dizendo a alíquota de Sergipe vai ser X. A Assembleia vai aprovar e esse setor está limitado a isso. A gente falando de tributo sobre o consumo, ok? Os de propriedade, PVA, os sobre a herança e doações de TCMD, a gente continua com autonomia plena para normatizar. Mas, para isso, não precisa da quantidade de pessoas que a gente tem hoje. Do outro lado, tem, na tributação, tem orientação tributária. Orientação tributária são as consultas que os contribuintes fazem, que os colegas também fazem, e vai uma resposta oficial da administração tributária. Esse poder dentro do IBS não é mais do Estado, não é mais da SUTRE, passa a ser do Comitê Gestor do IBS. Na próxima semana deve ser eleita a diretoria de tributação. E aí vai ser formada essa diretoria de tributação, e a partir daí, todas as dúvidas do contribuinte a respeito de IBS serão direcionadas para o comitê gestor, para essa diretoria de tributação. A gente tem um setor de regimes especiais. O colega Marcelo está ali. O trabalho dele é fazer os regimes especiais, termos de acordo, que dentro do IBS deixa de existir. Então, a gente vê aí perda de importância desse setor de tributação, que vai ficar reduzida a trabalhar com 2 tributos. 3, incluindo taxas, né? IPVA, ITCMD e taxas. A gente sai da SUTRE e vai para a arrecadação. A gente tem uma gerência de arrecadação. É a gerência que controla a nossa arrecadação. Tem uma gerência de informações econômicos fiscais. A gente tem uma gerência de planejamento. Nada disso vai ser útil no IBS, porque essas atividades serão exercidas lá pela diretoria de arrecadação, pela diretoria de fiscalização. Aqui, em Sergipe, não teremos mais essa atividade. Então, quem está hoje trabalhando com arrecadação vai trabalhar agora auditando aquilo que o comitê gestor repassa de arrecadação de recursos para Sergipe. O valor era aquele, o que a gente vai fazer é isso, um controle apenas das transferências que o comitê gestor faz para o nosso Estado. Aí a gente vai para o contencioso fiscal. Um outro setor também que agrega muita gente, tem o pessoal de julgamento singular, que vai deixar de existir, o pessoal do julgamento colegiado, Conselho de Contribuintes, que também, dentro do IBS, a nossa estrutura interna não terá validade, certo? Tudo isso vai ficar a cargo do comitê gestor. Aí você pode perguntar,
Sim, mas esse comitê gestor, quem é que vai trabalhar lá no comitê gestor? Não são os auditores? Sim. A gente conseguiu manter na Constituição de que as carreiras da administração tributária serão as responsáveis por tudo isso que eu estou colocando aqui. Houve muita encrenca, muita briga de outras categorias que queriam também ser administração tributária, mas a gente conseguiu passar por tudo isso. Porém, o comitê gestor vai precisar de auditores. Só que são auditores de 27 estados e de 5.569 municípios. Não vai caber dentro do comitê gestor todo mundo. Não tem como. Nem se colocasse um de cada, daria. Não há necessidade de tanta gente na era digital. Não há necessidade de tanta gente. Então, alguns auditores desses setores que eu falei, do contencioso, da arrecadação, da tributação, eles serão cedidos para o comitê gestor, para trabalhar lá em Brasília ou trabalhar em casa, em home office. Julgadores serão cedidos. Então, uma discussão interna lá no IBS de que os julgadores não precisariam ser cedidos, mas a lei complementar assim falou. Os julgadores, quem decide o contencioso é o comitê gestor. Então, os julgadores têm que estar lotados, cedidos ao comitê gestor. Vão trabalhar em home office, mas para o comitê gestor, não para a Secretaria da Fazenda. Então, vocês vejam o quanto vai esvaziar a Cefaz. E aqueles que não forem cedidos vão ser aproveitados, logicamente, na única coisa que ficou para a administração tributária, que é a fiscalização. Tá? A fiscalização compete a cada ente federativo, mas mesmo assim de forma mitigada, porque quem coordena a fiscalização é o comitê gestor. Eu falei há pouco que semana que vem deve ser eleita a diretoria de fiscalização também. A gente vai ter um sistema nacional onde lá estarão todos os roteiros, onde estarão malhas que hoje são feitos aqui, localmente, e que deixam de ser. Então, embora a fiscalização seja nossa, nós que vamos fiscalizar, mas estamos sujeitos ao controle, à coordenação do comitê gestor. A gente não terá a autonomia que tem hoje, ainda na fiscalização, ainda que seja a fiscalização que cabe privativamente à administração tributária, não cabe ao comitê gestor. Porém, quem vai coordenar, e é lógico que precisa de uma coordenação. A gente tem uma série de paradigmas que vão ser mudados. A nossa cultura de fiscalização terá que ser outra, bem diferente da que a gente tem hoje, tanto no trânsito de mercadorias quanto nos estabelecimentos. A gente costuma ter a visão de fiscalizar a produção, de fiscalizar a venda, e o IBS é o Imposto sobre o Consumo. Então, a gente vai ter que voltar o olhar não para as saídas, mas para as entradas. O princípio de destino, também outro parâmetro criado da reforma tributária, indica que o imposto pertence ao Estado, ao município onde reside o consumidor. Isso muda muito a nossa percepção.
E a fiscalização tem que ser feita agora sob esse olhar, sob essa ótica. A gente não vai fiscalizar a nossa empresa aqui, que industrializa qualquer produto e manda esse produto para fora. Isso não vai nos interessar, porque o imposto não é de Sergipe. Mas aquela indústria que está lá fora, que manda a mercadoria para cá, essa vai nos interessar. Então, a gente vai fiscalizar a empresa que está localizada em outro estado. A gente não vai fiscalizar mais estabelecimento. A gente vai fiscalizar empresas. Então, se a gente tem empresas que estão localizadas em todos os estados, a gente não vai fiscalizar apenas o estabelecimento que está aqui em Sergipe. A fiscalização vai ser a empresa como um todo. Por isso, a necessidade da coordenação do comitê gestor para a fiscalização. Se fala em titularidade e cotitularidade na fiscalização, como se as empresas fossem partilhadas e, prioritariamente, mas não exclusivamente, aquelas empresas serão fiscalizadas pelo titular. Está se chamando isso de encarteiramento. É algo ainda pouco compreendido, porque não é divulgado. Os grupos de trabalho, eles têm que assinar termo de confidencialidade e não podem divulgar aquilo que está sendo discutido. Mas a Lei Complementar 214 já traz alguns sinais disso aí. Fala em titularidade e cotitularidade. Como se a gente colocar aqui uma empresa de Sergipe, que tem filiais em outros estados. Essa empresa, por natureza, tem como titular de fiscalização o estado de Sergipe. Mas isso não impede que qualquer estado venha fiscalizar. Mas a prioridade é do estado de Sergipe. Mas aquelas empresas que estão lá em São Paulo, que mandam mercadorias para cá, a gente tem o poder, claro, de fiscalizar. Mas a prioridade é deles, que estão lá. Então, se a gente quiser fiscalizar, a gente vai abrir lá nesse sistema de fiscalização, dizer, olha, eu vou fiscalizar tal empresa. O titular pode solicitar, não, eu também quero entrar nessa. E fiscaliza junto. Normalmente, a lei diz que o titular é um ente, quer dizer, vamos dizer que o titular seja o Estado, o cotitular tem que ser um município, a não ser que o município não se interesse, e aí um outro Estado pode entrar também como titular, cotitular, né, nessa fiscalização. Eu estou colocando isso para mostrar que mesmo a fiscalização, a nossa competência, ela é mitigada. Então, a gente não terá, dentro do IBS, o poder que a gente tem hoje com o ICMS. A cultura, repito, de se fazer levantamentos específicos, vai ter que mudar, já que a gente não vai fiscalizar a empresa que está ali na esquina. A gente vai fiscalizar a empresa que está mandando mercadoria para cá. Sim, as daqui também, que vende para o consumidor final, é o recurso que, de imediato, praticamente, eu digo de imediato, mas assim tão imediato, porque o sistema que está sendo criado de transferência de recursos do comitê gestor para os estados e municípios é complicadíssimo. Passa por 4 fases de cálculo para chegar ao montante de recurso que vai ser destinado ao município de Aracaju, ao estado de Sergipe. Então, não é, pelo princípio do destino, Sergipe ganharia muito, já que aqui é um estado consumidor. Então, a gente ganharia muito. Mas o estado
do Mato Grosso vai perder muito com o princípio do destino. É grande produtor, mas a produção vai toda para fora. Tem uma população muito pequena e o Estado vai perder muito com essa história de princípio do destino, de se cobrar o imposto onde a mercadoria é consumida. E aí, como a reforma tributária pretende ser neutra, tem que ter a solidariedade de arrecadação. O Estado que ganha, Sergipe, tem que dividir com o Estado que perde, Mato Grosso. Estou dando só um exemplo, não é só o Mato Grosso que perde, não. Pernambuco, por exemplo, também perde muito, é o único estado do Nordeste que perde. Isso quer dizer que tudo que a gente arrecada, tudo que a gente fiscaliza, não vai ficar apenas para a Sergipe. Como a gente vai fiscalizar uma empresa que está localizada em vários estados, a não ser que seja uma empresa local, que está vendendo também localmente, esses aqui os recursos cabem, lógico, ao estado de Sergipe. Mas a empresa de fora, que vende para Sergipe e vende também para outros estados, a gente vai fiscalizar, mas o resultado dessa fiscalização não vai ficar apenas em Sergipe. Vai ficar em Sergipe apenas aquilo que cabe aqui, aquilo que foi consumido aqui. Então, são muitos paradigmas que a gente precisa vencer, precisa conhecer e se atualizar. O papel do auditor estadual e municipal, que não é diferente, vai ter que ser repensado em função de tudo isso que eu estou colocando aqui. Lá atrás, no passado, se pensava, e como é que vai ser? Vai ser bom para a gente? Como é que vai ser a fiscalização? A coisa está se desenhando, né? Está se mostrando de como vai funcionar a partir de 2033, certo? Até 32, a gente vai ter um caos, um pandemônio, porque a gente vai trabalhar com 2 tributos, a gente vai ter que ter equipes trabalhando com o ICMS, equipes trabalhando com o IBS. E depois que o ICMS sumir, extinguir, aí todo mundo tem que ser voltado para o IBS. O comitê gestor não vai fazer concurso para auditor. Ele não é administração tributária, repito. Vai precisar sempre dos auditores das administrações tributárias locais, dos municípios e dos estados. E aí a gente vai elocubrar. Quem vai se interessar em fazer concursos para auditores lá na frente? Para cobrar ITCMD, cobrar IPVA. E o ICMS, o IBS, como é que vai ser cobrado? A era digital é que vai dizer a mudança de paradigma. A gente vai trabalhar com dados, a gente vai trabalhar com inteligência artificial, a gente vai trabalhar num mundo bem diferente daquilo que a gente tem hoje. Então, os futuros auditores, não seremos nós, em 2033, muitos de nós vai estar aposentados, né? Só o pessoal que está chegando agora é que vai estar alinhado com isso, mas eu está indicando aqui que o meu tempo está acabando. Eu queria trazer essa reflexão para mostrar, né, como é, sob a perspectiva do fisco estadual, eu estou trazendo uma espécie de nuvem negra sobre nossas cabeças para nossa reflexão. Como seremos amanhã diante dessa nova realidade? Era isso. Obrigado.